Ontem, dia 13 de dezembro, nós tivemos uma ótima notícia com relação à revisão da vida toda. E vinda novamente de um grande defensor desse direito dos aposentados. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, pediu data para que seja incluída, que haja uma data para que ela seja pautada. Ou seja, que ocorra o seu julgamento no plenário do Supremo. Para o julgamento dos embargos de declaração, onde o INSS, além dele pedir para anular o julgamento, ele pede para não pagar atrasados aos aposentados que foram lesados. O ministro Alexandre de Moraes é um grande defensor desse direito dos aposentados. Tanto no plenário virtual, que ele votou favorável, posteriormente no plenário presencial e agora até mesmo seu voto nos embargos de declaração. Ele é muito sensível a um processo onde o tempo é muito cruel para os aposentados. São pessoas com idade avançada, doentes, precisam desse dinheiro para sobreviver. No termo mais literal da palavra, sobrevivência para comprar medicamentos, sobrevivência para comprar alimentos. Isso daqui é trazer dignidade à vida dessas pessoas, pagando justo. O que elas têm direito não é um favor. Isso não é qualquer tipo de solidariedade do INSS com essas pessoas. É o pagamento do que é justo. Elas pagaram de forma obrigatória e o Supremo Tribunal Federal, como também o STJ, que julgou por unanimidade, reconhecer esse direito de pagamento para essas pessoas que foram lesadas. Então a gente está muito confiante, acreditamos que volte já no começo do ano. Não acredito que volte no ano de 2023, mas acredito que seja após as férias do Supremo. A partir de fevereiro, volte o julgamento desse processo. E a gente está muito confiante. O voto do ministro Cristiano Zanin não pode prevalecer. Por quê? Em primeiro lugar, ele cita que o ministro Ricardo Lewandowski foi omisso em seu voto. Mas por que ele inclui o voto do ministro Luiz Fux, que em seu voto não trouxe o artigo 97 da Constituição, conforme alega o ministro Cristiano Zanin? Tanto o ministro Ricardo Lewandowski como o ministro Luiz Fux não foram omissos, porque seguiram o regimento do Supremo Tribunal Federal, onde cada um seguiu na integralidade o voto. Ministro Ricardo Lewandowski, o voto do relator favorável, ministro Cristiano Zanin, Luiz Fux, o voto divergente, que foi o voto do ministro Nunes Marques. E ambos, tanto o ministro Nunes Marques como o relator, primeiramente o ministro Marco Aurélio, depois ele foi sucedido pelo ministro Alexandre de Moraes, trataram expressamente desse tema. E ambos expressamente seguiram. O voto vogal segue conforme a resolução. Portanto, dizer que o ministro Lewandowski foi omisso é completamente contrário ao regimento da Corte. E a gente acredita que isso não vai passar por meio do plenário do Supremo. Isso fere completamente a segurança jurídica, até mesmo das normas internas. E a modulação temporal, onde o ministro Cristiano Zanin diz que você deve receber seus atrasados a partir de dezembro de 2022, também não deve prevalecer. E nós citamos os motivos, nós já fizemos manifestações, questões de ordem no processo. Por que não deve prevalecer? Porque não houve essa palavra em inglês, mas que eu vou explicar para vocês, overruling, que é o quê? Não houve modificação na jurisprudência do Supremo. Pelo contrário, segue uma jurisprudência desde 2013, que é a ação do melhor benefício. Não houve alegação de inconstitucionalidade. Isso já ficou decidido nos plenários. O que ocorreu apenas uma questão hermenêutica, de interpretação até mesmo da vontade do legislador. Foi isso que o Supremo trouxe e o STJ também. Desde 2013, o Supremo entende pelo melhor benefício, que foi a base da revisão da vida toda. Então a gente está muito confiante, acreditamos que agora, no começo do ano de 2024, saia a decisão e que termine essa novela. Porque pessoas idosos estão sofrendo diariamente, estão morrendo e levando o seu direito embora. Eu ia usar um termo muito feio agora aqui, que é levando o seu direito para o caixão. Mas literalmente isso está acontecendo. Eu vejo no dia a dia aqui do nosso escritório clientes falecendo por causa de uma demora de um direito que já foi declarado em 2 plenários do Supremo. Então
Então a gente está confiante de que o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Brasil, ela vai trazer justiça aos aposentados e suas decisões serão cumpridas, porque isso traria uma enorme insegurança jurídica no país. A gente passaria a não confiar mais no judiciário, porque ele não respeita nem seu próprio regimento, não respeita nem suas próprias decisões. Então a gente está muito confiante, vamos aguardar, e essa notícia foi muito importante.